Capítulo 4. Um troféu valioso. Sua contribuição, e não haverá falta de ganho. Provérbios capítulo 31, versículo 11. Acho que você vai querer ler isto, disse Jim entregando-me o caderno de negócios de nosso jornal diário. E eu acho que você também vai querer ler este capítulo. O artigo em questão ensinava, conforme o título dizia, como iniciar seu pé de meia. Controle as despesas, reduza os gastos, seja prudente nas compras, evite fazer dívidas, principalmente com cartões de crédito. Economize o equivalente a 6 meses de despesas rotineiras para emergências. Separe uma quantia por mês para poupança e investimento. Invista com disposição. Custei acreditar. Meu jornal estava descrevendo a sabedoria que a bela mulher de Deus já possui e pratica. Por ser uma microempresária por excelência, ela já segue esse conselho prestando uma contribuição inestimável ao bem-estar financeiro de sua família. Espólios de guerra. Como parte das excelentes virtudes que a bela mulher de Deus possui, o cuidado que ela dedica às finanças da casa torna-se preciosa para o seu marido e sua família. Por ela ser um troféu valioso, seu marido não terá falta de ganho. Provérbios, capítulo 31, versículo 11. Eu vou explicar. Um troféu militar. O significado da palavra ganho deriva do ambiente cultural de Provérbios. Naquela época, quando um exército derrotava outro, o general vitorioso e seus soldados levavam consigo os espólios de guerra. Esses espólios eram troféus e significavam riqueza nos tempos em que faltava dinheiro. Com esse versículo de Provérbios capítulo 31 em mente, eu passei um longo tempo no Museu de Israel estudando uma peça de 4,5 metros por 15 metros, esculpida em barro, encontrada em um muro na Babilônia. Ela retratava o cerco histórico de Laquis, uma grande cidade da Palestina, no ano 701 a.C. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 9. O lado esquerdo da peça retratava em detalhes a batalha violenta travada no portão e ao redor dos muros da cidade. O lado direito mostrava os vitoriosos levando os troféus de guerra, prisioneiros que seriam escravos, animais para alimento, tesouros em ouro, prata, pedras preciosas e roupas. Um troféu de paz. A riqueza também podia ser adquirida sem que se enfrentasse à morte nos campos de batalha. Havia outros meios mais pacíficos, lícitos ou não, de conseguir riquezas, por exemplo, fazendo negociatas e mentindo, trapaceando ou roubando, pegando dinheiro emprestado, tornando-se um empregado contratado e trabalhando por longos períodos em lugares distantes. Um troféu pessoal. A mulher, que é bela aos olhos de Deus, sabe que quando ajuda o marido a controlar as finanças da casa, não haverá falta de ganho. Versículo 11. Ela não quer que lhe falte nada, mas também não quer que ele seja forçado a deixar a esposa, os filhos ou o lar para ir para a guerra, pôr sua vida em risco, a fim de trazer para casa os espólios que servirão para pagar dívidas ou aumentar sua riqueza pessoal. E certamente ela não quer que ele seja tentado a ganhar dinheiro por meios ilícitos. Portanto, ela prefere dar tudo de si, sua inteligência, sua força, para trabalhar e esforçar-se a fim de que seu marido não tenha falta de ganho. É fácil ver que ela é o ganho, a riqueza, o troféu valioso. A guerreira. Ela também é uma guerreira. Definimos a palavra virtuoso no capítulo 1 como exército, e essa ideia é repetida aqui. Os idiomas hebraico e grego apresentam uma descrição metafórica dessa mulher, desse troféu valioso, como uma poderosa guerreira que utiliza suas habilidades em prol dos bens de seu marido. Essa imagem surpreendente exibe de forma dramática o comprometimento da bela mulher de Deus com seu marido e com a riqueza e o bem-estar dele. Guerreira eternamente leal, dedica sua vida e suas forças ao bem-estar do marido e do lar. Ela batalha diariamente na linha de frente do lar para que ele não necessite partir para a guerra ou enfrentar falta de ganho. A beleza do plano de Deus. Sei que isso pode parecer grosseiro, materialista e desagradável,
mas grande parte de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31, trata de dinheiro. Os 22 versículos que retratam a bela mulher de Deus mostram claramente o envolvimento diário dela em administrar, ganhar e multiplicar o dinheiro. Quando leio essa passagem, eu me pergunto por que o controle do dinheiro é tão importante aos olhos de Deus, e entender os porquês foi um ótimo exercício para mim. Aqui estão algumas razões. Deus é glorificado. O ensinamento de Provérbios, capítulo 31, sobre as finanças da família, como ganhar, administrar e multiplicar o dinheiro, é um desígnio de Deus para as mulheres belas aos seus olhos. Ele é glorificado quando seguimos o seu plano. Seu marido é abençoado. A esposa que administra o dinheiro da casa é uma bênção para o marido, porque isso dá a ele tranquilidade e tempo para dedicar-se a outras coisas. Mesmo que o marido supervisione as finanças de maneira geral, é a mulher quem dirige o lar e, portanto, administra o dinheiro diariamente. Você pode, por exemplo, controlar o orçamento para a alimentação da família, economizar dinheiro aproveitando promoções e liquidações, fazer compras com prudência e cozinhar em vez de comprar comida congelada ou comer fora. Seus filhos são beneficiados. À medida que seus filhos observarem como você, mãe bela aos olhos de Deus, controla o dinheiro, eles serão cada vez mais abençoados. Aprenderão muitas lições ao ver como você administra, ganha, economiza e gasta o dinheiro. As crianças observam nossas ofertas regulares à igreja. Seus filhos passarão a ter um respeito saudável pelo dinheiro, um grande apreço pela administração dos bens da família, além de ser disciplinados com respeito às finanças e de aprender a poupar e a controlar o dinheiro sozinhos. Você os treinará para a vida por meio do exemplo que lhes dá. Seu lar é edificado. O livro de Provérbios ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. Capítulo 14, versículo 1. E que com sabedoria edifica-se a casa. Capítulo 24, versículo 3. O que caracteriza a casa sabiamente edificada? Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Capítulo 24, versículo 4. Como você pode edificar uma casa assim? Supervisionando as finanças com perspicácia. Sua casa terá toda a sorte de bens. Ela será um verdadeiro lar docilar. Seu caráter floresce. Provérbios capítulo 31 mostra claramente que, aos olhos de Deus, a administração sábia do dinheiro é uma virtude. E Deus nos exorta a cultivar outra virtude, a do autocontrole na área do dinheiro. Geralmente, a única pessoa que você tem de vigiar quando se trata de economizar dinheiro é você mesma. Afinal, qualquer decisão de não gastar dinheiro significa dinheiro poupado. Quando você aprende a viver com pouco dinheiro, quando aprende a dizer não, colhe grandes recompensas. As economias crescem, as despesas diminuem e a conta bancária aumenta. Tudo isso a deixa motivada para continuar sua sábia administração do dinheiro. Uma história pessoal. Logo no início de nosso casamento, Jim cuidava das finanças da casa. Ele pagava as contas, controlava os talões de cheques e arquivava tudo. Porém, à medida que sua vida começou a complicar-se, a administração do dinheiro tornou-se um grande fardo para ele. Eu não gostava de vê-lo acordado até altas horas da noite, debruçado sobre talões de cheques, e detestava aquelas manhãs em que ele preenchia os cheques na última hora antes de sair, apressado para o trabalho. Eu odiava a papelada que ele tinha de enfrentar antes e depois de suas longas viagens missionárias. E eu não me atrevia a examinar aquelas pilhas e pilhas de papéis. Apenas tirava cuidadosamente o pó de sua mesa, sem mexer em nada. Nossa vida era marcada por correrias até o correio, esperas na fila do banco no fim do mês para pagar as contas em dia e frustração quando ainda tínhamos de pagar juros e multas por algum eventual atraso. A memorização de Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31, e o estudo da vida da bela mulher aos olhos de Deus
ajudaram-me a compreender que eu poderia facilitar a vida de Jim se assumisse algumas responsabilidades dele. Sob sua orientação, aprendi noções básicas de contabilidade, de contas a pagar e de transações bancárias e comecei a contribuir para o nosso bem-estar financeiro. Não, naquela época eu não tinha emprego nem fonte de renda, mas vou explicar-lhe como contribuir financeiramente e como continuo a contribuir até hoje. Eu pagava todas as contas em dia, economizando o que seria gasto com juros e multas por atrasos. Aquilo significou mais dinheiro no banco. Abrimos uma conta de poupança e autorizamos que parte do salário de Jim fosse transferida automaticamente para ela. Aquilo significou menos idas ao banco, menos papelada e mais economia. Verificávamos os extratos bancários no próprio dia em que os recebíamos. Com isso, conhecíamos nossa situação financeira do momento. Acabaram-se os cheques devolvidos por insuficiência de fundos, o que também se traduziu em mais dinheiro no banco. O canhoto do talão de cheques mostrava o nosso saldo real e sabíamos exatamente em que situação estávamos em cada dia do mês. Aquilo significou um aumento na conta de poupança pelo fato de termos deixado de gastar mais do que podíamos. Não é necessário dizer que Jim sentiu um grande alívio quando comecei a contribuir para melhorarmos nossa saúde financeira das maneiras explicadas acima. O tempo economizado por ele era gasto de outras formas mais produtivas, tanto em casa como em seu ministério. Nossas noites em casa tornaram-se mais amenas e nossas manhãs mais tranquilas. A sensação de liberdade foi maravilhosa depois que conseguimos controlar nossas finanças. Minha contribuição, porém, não terminou com os 4 itens mencionados acima. Aquilo foi só o começo. Eu fui mais longe. Comecei a ler livros sobre administração do dinheiro, seus princípios e métodos. Isso me levou a fazer um curso avançado de finanças, em que aprendi outras maneiras de poupar, aumentar e administrar o salário de Jim. Levei a sério meu papel de administradora de finanças e consegui dominar essa arte. E você também é capaz disso. Como ser bela? Oro para que você não seja como eu fui, uma esposa despreocupada e desinformada que abria os braços e dizia: "Oh, eu não entendo nada de dinheiro. Meu marido é quem cuida disso." Para algumas pessoas, essas palavras talvez soassem como respeito e submissão, mas na verdade eram fruto de minha ignorância, tolice, imaturidade e fraqueza. Oro para que você aprenda a aumentar seus rendimentos e contribuir para o orçamento doméstico, seja você casada ou solteira. Aqui estão alguns passos para que se torne uma bela administradora de finanças, um troféu valioso. 1. Assuma a responsabilidade. É claro que você quer cumprir o que seu marido deseja no que se refere a essa área vital do dinheiro, mas isso não impede de aprender um pouco sobre finanças, sobre como lidar com o dinheiro, dando sua contribuição. Não se esqueça das promoções. Mesmo que seu marido cuide da contabilidade do lar, você pode descobrir maneiras ilimitadas de assumir a responsabilidade que Deus lhe deu de dedicar-se aos assuntos financeiros do lar e de ajudar nessa área. 2. Esforce-se para aprender a administrar as finanças. Leia e reúna informações sobre finanças pessoais. Aprenda com outras pessoas como administrar, ganhar e economizar dinheiro. As principiantes poderão pôr em prática as ideias de como iniciar seu pé de meia, apresentadas no início desse capítulo. 3. Discuta o assunto com seu marido. Se você é casada, precisa submeter-se à liderança de seu marido. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 24. Ele é o cabeça do lar, e você é a dona de casa, sua auxiliadora. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 5. Portanto, antes de tentar assumir o controle ou instituir reformas financeiras, verifique se ele aprova o plano. Eu pus em prática esses 3 primeiros passos e comecei a ler livros e artigos sobre orçamento doméstico durante os anos em que Jim estudou no seminário, época em que quase não tínhamos dinheiro. Um artigo que li sugeria 15 maneiras de depositar mais dinheiro no banco. Implementei aquelas que eu podia,
Por exemplo, guardar recibos para receber deduções do imposto de renda. E levei outras ideias a Jim para que ele me orientasse. As sugestões mais complexas envolviam nossos bens em comum. Eu não queria resolver sozinha se deveríamos aumentar a franquia da pólice do seguro de nosso carro e reduzir o prêmio sobre a colisão e seguro total dos carros mais velhos. Tenho certeza de que você já entendeu como e quando envolver seu marido nas decisões. 4. Programe-se para saber administrar melhor as finanças. Inicie com um sistema de débito e crédito. Visite papelarias ou lojas de artigos de escritórios para comprar formulários específicos. Procure livros sobre como controlar as despesas da casa. Pense em comprar um programa de contabilidade para instalar em seu computador. Converse com o gerente de seu banco sobre a possibilidade de pagar as contas pela internet. Autorize débitos automáticos em sua conta bancária. Fiquei emocionada ontem quando autorizei esse tipo de serviço para a conta de gás. Agora vou ter uma conta a menos para controlar, um cheque a menos para preencher, um vencimento a menos com que me preocupar e pelo menos 15 minutos de tempo poupado. Além de adquirir conhecimento e materiais de escritório, você também poderá estabelecer uma área de trabalho em casa com uma mesa, um local específico para cuidar das finanças. Reserve esse lugar para colocar tudo o que se refere à administração do dinheiro, onde você possa trabalhar com tranquilidade, arquivar e encontrar informações importantes. Assim que você assumir a responsabilidade que Deus lhe deu, aprenda mais sobre como administrar o dinheiro da casa, peça a concordância de seu marido sobre suas novas funções, é ele quem vai determinar, e organize-se. Você estará prestando uma importante contribuição ao seu lar, eu garanto. Um convite à beleza. Bem, sei que essa tarefa não é muito fascinante nem encantadora, mas Deus considera bela a contribuição que você dá à área financeira de seu lar. Minha querida, esse livro inteiro trata de virtude, caráter, vida piedosa e beleza espiritual. Tenha em mente que cada passo para alcançar o padrão de beleza de Deus deve ser seguida na vida prática, em lugares práticos, em casa e de maneiras práticas, a administração do dinheiro. Leia mais uma vez os versículos sagrados de Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31. Peça ao Espírito de Deus que lhe abra os olhos para as numerosas referências a esta bela mulher moderada nos gastos e sábia administradora de finanças. Ela foi realmente um troféu valioso para seu marido e um tributo a seu Deus. E é isso o que eu desejo para você.